Puxa, agora sumiu o pessoal. Vocês estão vendo, gente? Sim, tudo Tá, eu que certo. não estou vendo vocês aqui. Agora. Bom, então, hoje o tema é manejo nutricional, óleos essenciais e fitoativos no combate à inflamação. Então, ele começa aqui com essa frase do Dr. Barry Sears, que ele é o médico que escreveu o livro The Mediterranean Zone Diet, né? A dieta da zona. Foi uma dieta que foi muito comum há um tempo atrás, né? Então, ele apregou a respeito das dietas anti-inflamatórias e tudo mais. Então, ele diz: a inflamação é a raiz invisível de muitas doenças, mas a escolha consciente dos alimentos pode ser a nossa melhor medicina, né? Também tem aquela frase de Hipócrates, né, que diz que seu remédio seja o seu alimento e o seu alimento seja o seu remédio. E tem uma frase também bem mais popular, vamos dizer assim, né, que é tudo que você economiza na feira, você gasta na farmácia. Né? Então, o que a gente ouve muito as pessoas dizendo é que comer de forma saudável é caro. É muito caro mesmo, gente. Assim, ninguém está falando que não é, né? Quando você tem que escolher, por exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo, um iogurte com probiótico, com proteína, sei lá, um iogurte proteico com probiótico para o seu lanche, e comparar, por exemplo, com uma bolacha Clube Social, assim, né, o iogurte ele leva pancada assim da Clube Social no quesito preço, né? Mas é aquilo, tudo que você economiza, né, de forma muitas vezes inconsciente mesmo, né, na sua vida alimentar, em algum momento essa conta vai chegar, e você vai gastar esse dinheiro em remédio depois. Né? É a mesma frase que diz que a pessoa que não faz atividade física, ela vai ter que fazer fisioterapia depois. Né? E eu acho que depois que a gente vive um pouco mais, né, a gente acaba vendo, né, ao lado, as pessoas ao lado experimentando esse tipo de coisa, né? Porque querendo ou não, a conta chega para todo mundo. Então, o que é inflamação, né? Então, a inflamação, ela é uma reação imunológica natural do organismo frente a agressões. Então, assim, imagina de repente você ter lá, enfim, você foi atropelado, né? E aí você tá lá todo sangrando, perdendo sangue, todo machucado, e você não tem nenhuma reação a isso, né? Como que seria isso? Então, assim, toda injúria, né? Assim, toda agressão que o corpo sofre, muitas vezes ela tem como efeito a inflamação, porque é um sinal né, como está dizendo aqui, inflamação aguda, é uma resposta imediata e pontual, ela é fundamental para a defesa do organismo, né? Então, uma pessoa que nunca se inflama, né, nunca tem uma inflamação aguda, ela está correndo risco, porque a inflamação, na verdade, é uma sinalização de que algo está fora dos padrões, né? Agora, a inflamação crônica ela é muito mais insidiosa, né? Então, ela é um processo que muitas vezes acontece de forma muito sutil inicialmente, e a gente não percebe que isso está acontecendo. E geralmente ela é desencadeada por fatores de estilo de vida. Então, por exemplo, né, na aguda seria como eu falei, né? Um corte, sei lá, uma batida que você deu no pé da cama, enfim, né? Então geralmente tem quatro situações que modulam essa inflamação aguda, né? Que são quatro sinais da inflamação que nós, Débora deve lembrar muito bem, nós aprendemos na faculdade, que seria dor, calor, rubor e inchaço, né? Então, essas quatro coisas que acontecem quando a gente tem, né, qualquer processo inflamatório, né, por exemplo, outro dia, né, o tempo está muito seco e a minha cutícula está muito ressecada, né? Então, o que que você faz? Vai lá com o dente e tenta arrancar, né? Então, imediatamente ficou vermelho, inchado, quente,
E aí, tipo assim, e aí, que você faz? Né? Eu tinha uma pomada de Cataflã, uma pomada anti-inflamatória, eu passei rapidamente e melhorou, né? Só que não dá para a gente viver, pessoal, de Cataflã, Mesulida, diclofenaco, a vida inteira, né? Então, a gente precisa chegar na causa. Então, essa inflamação crônica, ela contribui para doenças como obesidade, diabetes tipo 2, câncer, Alzheimer, doenças autoimunes, enfim, aí a lista é gigante, né? Então, o manejo adequado pode modular esse processo e favorecer a saúde integral, tá? Dé, se você quiser falar alguma coisa, você me interrompe, tá? Que eu Ah, não tá. tô vendo, eu não tô vendo vocês aí. Bom, deixa eu ver se eu consigo colocar. É ruim não ver vocês. Não sei como fazer isso. Então, assim, causas da inflamação crônica. Então, primeira coisa, alimentação inflamatória. A gente vai falar disso um pouquinho mais lá na frente. Estresse oxidativo. Então, o que é estresse oxidativo? É realmente aquela formação de radicais livres, né? Então, por exemplo, quando você está, por exemplo, num ambiente onde está muito barulhento, enfim, estressante. Aí daria para a gente ficar a noite inteira falando, né, dessa questão do estresse oxidativo. Mas assim, você acaba formando radicais livres que geram inflamação, né, de forma secundária, geram envelhecimento precoce, né, quando você tem muitas preocupações, está com um familiar doente, perdeu o emprego, né, dissolveu um relacionamento, uma sociedade, enfim, né, várias situações da vida que muitas vezes geram formação de radicais livres e geram esse estresse oxidativo. Desbiose intestinal, a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, o nosso intestino, ele é considerado hoje um órgão endócrino, né? São milhares de metros quadrados. Aí, se a gente pudesse esticar esse órgão inteiro, a gente ia ver, né, uma área absurdamente grande. Então, hoje, né, já ficou até meio banalizado. Ah, o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Porque ele produz neurotransmissores e tal. Mas essa questão de ser, na verdade, hoje considerado um órgão endócrino, né, como tireoide, pâncreas, tal, é um conceito mais novo e que faz todo sentido. Então, você ter boas bactérias, né, no seu intestino, ter uma parede intestinal íntegra, né, e não toda furada, né, permitindo a passagem de substâncias que não deveriam passar por interior do corpo, ou seja, substâncias que acabam caindo na sua corrente sanguínea e causando um estrago grande, né? Assim, o intestino, gente, ele é uma coisa muito assim peculiar, porque assim o intestino ele tem que deixar passar o que é bom e bloquear o que é ruim. Então, o intestino doente, ele nem deixa passar o que é bom, ou seja, ele não consegue fazer uma boa absorção dos nutrientes, então o nutriente ele nem chega para alimentar o sistema do nosso corpo e só deixa passar porcaria, né? Então, você refazer essa barreira intestinal e torná-la uma barreira intestinal mais inteligente, né? É muito importante, tá? A questão do sedentarismo, né? Deixa eu ver, tem mais pessoinhas aqui, Ellen. O sedentarismo, né? Então, eu assisti, pessoal, uma palestra de um médico chamado Juliano Nadai, que eu já conhecia, tal, né, de redes sociais, mas assim, eu assisti uma palestra presencial desse médico e agora estou maratonando tudo dele, porque assim, a aula de atividade física que ele fez foi uma coisa assim, totalmente fora da casinha, né? Eu estive num congresso de lipedema esse final de semana e assim, eu preciso organizar aquele material para a gente poder fazer uma aula só de lipedema. A Débora vai falar dos óleos essenciais, dos tratamentos, do colágeno, né? Eu já estou até colocando a Débora na aula aí, Dé, você não tem opção de não participar. Tamo junto. Tamo junto sempre, né, amiga? Poluição, né? Já falei um pouco. Então, assim, a poluição do ar, a poluição da água, a poluição sonora, os microplásticos, gente, que isso tá uma praga, né? Então, a gente tem microplásticos no nosso corpo, enfim, aquele o bisfenol, né, que está presente aí naqueles potinhos, né, que a gente compra por R$ 1,99 no supermercado e adora esquentar comida. Então, enfim, tudo isso gera inflamação. E
finalmente aí os distúrbios do sono. Então, hoje, uma pessoa que dorme bem é uma raridade, né, gente? Assim, principalmente para a mulherada depois da menopausa, né? Então, hã? Acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo fechar. Gente, cuidado, fechem os microfones aí, deixa eu ver. Porque eu não. Deixa eu ver aqui. Ver se eu consigo fechar os microfones aí. Acho dos participantes tem tem alguém que está com o microfone aberto. Pronto, achamos. Vai. Ué, não está entrando, Ana. Vocês estão vendo, gente, a imagem? Eu tô vendo a imagem, mas não está expandida. Ah, ué. Estranho. Aí. Agora estão vendo? Não, agora sumiu. Sumiu? Vamos lá. Vou sair e tentar de novo aqui. Bom, então, vou voltar aqui. Sinais e consequências. Então, por exemplo, como saber se eu estou inflamada ou inflamado ou não, tá? Então, por exemplo, fadiga, dores crônicas, inchaços, dificuldades no emagrecimento. Então, assim, nessa aula que eu assisti hoje no YouTube do Dr. Juliano, né, ele estava falando isso, quer dizer, muitas vezes a pessoa ela quer emagrecer, mas ela quer fazer o seguinte esquema, ela quer, por exemplo, a mesma coisa quando você vai receber uma visita em casa e você está com a parede toda zoada, tal, mas ai meu Deus, é uma visita muito importante, não sei o quê, você vai lá, passa uma tinta em cima, fica bonitinho para você receber as pessoas, dali a 2, 3 dias o mofo volta a aparecer. Então, no emagrecimento, gente, é a mesma coisa. Muitas vezes você parte para uma caneta de Ozempic, de Monjaro, de Wegovy, Ribelsus, enfim, né? Só que você não está tratando a condição como um todo. Então, assim, fica muito complicado, né? Você está muitas vezes numa situação onde você está querendo fazer um atalho, mas assim, não dá certo, né? Então você precisa tratar o seu intestino, você tem que diminuir os gatilhos inflamatórios. Então, por exemplo, a resistência à insulina, que a gente já falou bastante, né? Quem adquiriu o nosso curso de low carb, né? Sabe que a resistência à insulina ela é uma coisa que assim que ela não vai melhorar de um dia para a noite. Né? Então, às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu não estou conseguindo perder peso. Pois é, você está com uma insulina de 50 basal, né? O seu corpo ele tem um anabolizante natural o tempo todo. Quando a insulina está alta, tudo que você come vira gordura, vira gordura. Então é uma coisa constante. E lógico, o risco aumentado para doenças cardiovasculares, autoimunes, neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, e também piora de condições de, muitas vezes, neurodivergências, né? Então, TDAH, transtorno do espectro autista, bipolaridade, tudo isso, gente, quando você está inflamado, fica muitíssimo pior. Então, para quem nunca ouviu falar num livro chamado A Dieta da Mente, eu recomendo demais, gente. É um livro, assim, é um show de conhecimento, o livro é incrível, né? Podem procurar no YouTube também.
tem vídeos, né? Tem audiobook, às vezes tem pessoas que dão uma resumida no livro, mas vale muito a pena ler o livro, né? Então, muitas vezes a pessoa tem uma condição de neurodivergência, sei lá, ela tem o TDAH. Aí você junta o TDAH com um monte de problemas pessoais e você junta o TDAH, os problemas pessoais com menopausa. Imagina, o show de horror que vai virar, né? Então, muitas vezes, assim, quando você está numa situação onde você está num equilíbrio, mesmo, sabe, quando você está com o guarda-chuvinha andando na corda bamba, você está lá andando, mas chega uma hora que bate um ventinho, você cai. Então, quando você já tem situações de base, e você ainda complementa com um cenário inflamatório mais severo, a coisa fica punk, né? Fica feia demais, tá? E aí, assim, marcadores laboratoriais. Isso aí, gente, eu não vou me estender muito, porque são coisas que dariam, tipo assim, só esse slide daria uma aula inteira. Então, até a gente pode se comprometer a falar desses marcadores num outro momento. Mas, por exemplo, a maioria de vocês já fez um exame de PCR ultrassensível, tá? Então, nesse exame, você vê o marcador de inflamação de baixo grau, tá? Então, que é essa inflamação crônica que eu falei. Então, às vezes, quando você está com o PCR muito alto, muitas vezes você teve realmente um evento cardiovascular, alguma coisa. Mas quando você tem no laboratório, tem lá aqueles valores de inflamação de baixo grau, você tem que ficar esperto, porque isso pode estar aumentando o seu risco cardiovascular. A ferritina, ela é muito interessante porque, por exemplo, a mulher, geralmente ela tem uma ferritina até relativamente baixa, né? O que é péssimo também, né? Os valores de ferritina do laboratório, muitas vezes eles estão lá como 20 a 90, vai. Só que assim, uma ferritina abaixo de 70 já é muito ruim. Agora, se você tem uma ferritina acima de, por exemplo, 200, enfim, e tem homens que têm acima de 500 mil de ferritina, você está literalmente enferrujando o seu corpo. Então, a mulher, depois da menopausa, ela para de sangrar. Ou uma mulher que, de repente, usa algum método contraceptivo que não tem, né, que não libera sangue menstrual, muitas vezes ela pode ter o aumento dessa ferritina, né? Então, ela literalmente ela enferruja o coração, ela enferruja o fígado, ela enferruja o rim, né? Então, assim, ela causa estresse oxidativo no corpo todo. Então, assim, quem tem a ferritina alta pode fazer o quê? Inicialmente pode doar sangue, tá? Você pode doar sangue. Agora, se tiver muito alta, aí você precisa procurar um hematologista e fazer até, de repente, um exame para saber se essa ferritina alta é apenas síndrome metabólica, é obesidade abdominal, né, gordura na barriga e uma questão sistêmica, ou se a pessoa tem uma mutação para uma coisa chamada hemocromatose, tá? É uma condição genética, então, de repente, pessoas, principalmente os homens, né, homens bem caucasianos, assim, aquele homem que parece meio viking, assim, sabe? Que ele é bem branquinho e tudo mais, né? Ele pode ter a hemocromatose. Então, precisa ver. Não pode ficar com a ferritina nem baixa, nem alta, tá? A ferritina baixa, você fica morrendo, com a unha quebrada, se arrastando por aí. Ferritina alta, você pode ter, né, uma inflamação. Esse exame aqui, gente, é uma coisa assim que todo mundo deveria fazer, um exame de homocisteína, tá? A homocisteína é um exame que está associado com a inflamação vascular. Então, por exemplo, tem condições genéticas, né, que envolvem um gene chamado MTHRF, que eu tenho esse polimorfismo, né, essa mutação, que de repente vai dar um problemão para você, né? Então aí você precisa o quê? Fazer uma suplementação de vitaminas do complexo B, é um negócio super sério, tá, gente? Tem a ver com TDAH, tem a ver com um monte de coisa. Então, assim, se vocês nunca dosaram homocisteína, façam isso, é muito importante.
Outra coisa que é muito comum são as citocinas, né? Então, interleucina 6, TNF-alfa. Geralmente, isso você precisaria contar aí com a orientação de um profissional mais de medicina integrativa, né? Geralmente, os médicos mais convencionais, aquele endócrino mais tradicional, muitas vezes eles acabam não vendo esses marcadores. Eles são muito vistos realmente em trabalhos científicos, tal. Essa é uma outra coisa que pode ser feita, né? Que é a relação neutrófilo-linfócito, também é um marcador de inflamação, isso também é tranquilo de você ver no exame de sangue, mas é muito importante você avaliar em conjunto com o contexto clínico, porque às vezes esses exames eles não batem, entendeu? São situações que acabam não batendo muito. E aí, o que é interessante a gente ver de alimentação? Que a gente tem uma briga entre a dieta ocidental e uma dieta anti-inflamatória. Então, por exemplo, a questão dos ultraprocessados, né, versus os alimentos in natura, muitas vezes vocês têm uma facilidade muito grande de acesso para o ultraprocessado. Por quê? Porque eles são extremamente baratos, eles são fáceis, é só abrir o pacotinho e comer. Só que esses alimentos, eles têm diversos aditivos que inflamam, né? Eles têm muitas vezes conservantes, corantes, eles têm gorduras de péssima qualidade, como são essas gorduras ômega 6, gorduras trans, né? Aditivos artificiais, às vezes, é uma lista. Então, eu coloquei aí, gente, um link é, de uma. É um vídeo do YouTube que ele fala sobre essa questão da alimentação inflamatória. Dé, eu estou preocupada com o seu horário. Você quer falar a sua parte, depois eu continuo, porque você tem que sair às 8? Não, mas eu acho. Não, eu espero, Rê. Depois eu dou uma acelerada na minha parte e você finaliza. Tá bom, tá ótimo. Então, aqui também, gente, é uma reportagem da Super Interessante, tá? Depois eu vou disponibilizar esse material para vocês, né? Eu vou fazer um PDF com isso para disponibilizar para vocês, mas é muito legal essa reportagem da Super Interessante para você saber o que é, né, o que são os 4 níveis de processamento dos alimentos. Essa classificação, gente, assim, vocês podem não acreditar, mas ela foi criada no Brasil na nossa faculdade, né, Dé? Na Faculdade de Saúde Pública da USP, onde eu e a Débora estudamos, né? Nos conhecemos antes no cursinho, mas enfim, não façam contas, mas enfim, essa classificação ela foi criada, gente, pela equipe do Carlos Monteiro, né? Ele é um profissional lá da Faculdade de Saúde Pública, e assim, essa classificação ela foi uma inovação total e foi publicada no Guia Alimentar da População Brasileira, que comemorou o ano passado 10 anos. Então, assim, esse guia ele foi considerado o melhor guia alimentar do mundo, tá? Por causa dessa classificação. Então, você tem os alimentos in natura, como tá aí a berinjela, a banana, a maçã e tal. Os minimamente processados, então, por exemplo, o que é um minimamente processado? É um alimento que ele sofreu muito pouco processo de processamento. Então, por exemplo, o mel, vai. Simplesmente a extração da abelha e colocação dentro de uma embalagem. A manteiga, então, é o batimento do creme de leite. Então, assim, são alimentos que têm processamento mínimo, tá? Eles não têm aditivos, nada disso. Aí você tem os processados, né? Que aí você já tem, por exemplo, o pãozinho francês, você já tem, de repente, enfim, um queijo que foi um pouquinho mais processado, teve a inclusão aí de um fermento lácteo e tal, e tem os ultraprocessados, que aí é aquilo que todo mundo conhece. É nuggets, é lasanha da Sadia, é batatinha do McDonald's, é pizza da Pizza Hut, é salgadinho fofura, Doritos, suco Tang. Então, assim, são alimentos que eles são Highlander, né, gente? Porque assim, se você deixar, vocês já devem ter visto aquele programa que fala dos alimentos que foram encontrados, né, que estavam embalados desde a década de 40, 50, o alimento está perfeito. Por quê? Muito conservante, muito corante, muito aditivo. Então, assim, eu recomendo demais que vocês acessem essa reportagem aí da Super Interessante e que vocês conheçam o Guia Alimentar da População Brasileira. Eu vou compartilhar no grupo um videozinho, não me deixem esquecer isso, tá? Então, assim, quais são os alimentos anti-inflamatórios? Assim, gente,
A maioria dos alimentos que são coloridos e de origem vegetal, eles têm alguma ação anti-inflamatória, tá? Então, também, né? A gente já fez aula de alimentos funcionais, né? Vale a pena, de repente, a gente dar uma atualizada e uma repetida para os novos, mas assim, frutas vermelhas, alho, cebola, azeite de oliva, é, assim, brócolis, couve-flor, cenoura, enfim, assim, daria pra gente ficar o dia inteiro falando. Peixes ricos em ômega 3, né? Então, sardinha, salmão, atum, tal. Chia, linhaça, gengibre, cúrcuma associada com pimenta, né? Cúrcuma e piperina, enfim. Aí, assim, quando o alimento ele é natural, ele é colorido, ou ele é, por exemplo, um tempero, né? A Débora vai falar de óleos essenciais. Você pega o alecrim, meu, ele tem um óleo essencial potente, né? Copaíba, enfim. Então, os alimentos naturais, eles geram realmente diversos nutracêuticos, né? Que são fitoquímicos que ajudam várias funções do nosso organismo. Então, assim, estratégias nutricionais, redução de alimentos inflamatórios. Então, a gente sabe, pessoal, que, assim, é ilusão imaginar que uma pessoa nunca mais vai comer uma pizza, que ela nunca mais vai tomar um refrigerante, que ela nunca mais vai comer uma coxinha numa festa. Mas se na maior parte do tempo você puder escolher alimentos in natura, né, aquela velha frase, descascar mais, desembalar menos, você já vai estar na frente, gente, da maioria esmagadora da população brasileira. Porque a gente sabe hoje que mesmo a nossa cesta básica, ela é muito complicada, porque ela tem óleos de sementes, né? Então, qual que é o óleo que vem na cesta básica? É um óleo de soja, um óleo de milho, né? Você tem macarrão, você tem, sei lá, vai, bolacha. Então, assim, os alimentos embalados, até por uma questão de conservação, né? Não teria como você entregar uma cesta básica, por exemplo, com uma cesta de, sei lá, vai, de frutas, carnes magras e peixes. É impossível. Hoje a gente não tem estrutura para isso. Né? Então, é importante. Modulação intestinal, então é o que eu falei. Né? Isso, gente, é individualizado. Então, por exemplo, se você percebeu que toda vez que você come pãozinho francês, você fica explodindo de gases, fica com dor abdominal, fica com refluxo. Opa, tem alguma coisa errada, tá? Então, poxa, será que não é o glúten que tá te fazendo mal? Ai, toda vez que eu tomo leite de vaca, eu passo mal. Aí eu comprei o leite zero lactose, eu continuo passando mal. Poxa, será que você não tem problema com a proteína do leite, que é a caseína? Então, assim, não adianta a gente tacar probiótico em vocês se vocês não estão olhando para aquilo que está entrando antes da gente colocar o probiótico, tá? Então, eu vou tomar, sei lá, lactobacilos em cápsula. Tá, mas você, pô, toda vez que você está comendo o pãozinho da padaria, você fica com a digestão prejudicada, você precisaria ver isso. Então, peça para o seu médico um exame de glúten, de lactose. Não resolveu? Faça um teste de sensibilidade alimentar tardia. Eu tenho esse teste no consultório, enfim, tá? Estabilização glicêmica. Por quê? Se você tem o açúcar no sangue alto, gente, pelo amor de Deus, isso é horrível, né? Isso aumenta o risco de um monte de coisa, né? Isso faz a sua insulina aumentar. A insulina é um hormônio que, em excesso, ele gera uma resposta inflamatória. Então, assim, cuidem da glicemia e da insulina, né? Então, qual é a primeira e mais fácil atitude que a gente pode ter? Tirar o açúcar. Tá, assim, se você come açúcar e você tira o açúcar, você já está deixando de ficar com seu corpo totalmente caramelizado por uma substância chamadas de AIDS, né? São substâncias que realmente caramelizam o seu corpo, inflamam, envelhecem. Então, assim, açúcar, gente, de jeito nenhum, tá? Uso de ervas, especiarias e preparos funcionais. Então, assim, microbiota intestinal. Então, a microbiota ela regula a resposta inflamatória via sistema imunológico. Por quê? Se você tem bactérias do mal no seu intestino, se o seu intestino ele está todo fracionado, né, todo vazado, que a gente chama de leak gut, né, que é o intestino gotejante, vai passar lixo para dentro do seu sangue e aí o seu sistema imunológico vai tocar sirene lá,
né? Tocou a sirene do sistema imunológico, você vai ter uma resposta inflamatória imediata, só que muitas vezes você não percebe, porque a gente se acostuma com o que é ruim, né? Ai, eu tô com refluxo, é normal pela idade. Ai, meu intestino tá preso, é normal. E eu tô com diarreia, é normal. Não sei, a gente começa a achar tudo normal, gente. Não é. O normal é você fazer, por exemplo, um cocô com fezes pastosas e bem formadas. Se você está fazendo cocô de bolinha, né, tendo que ficar rezando lá para, né, para as fezes saírem, ou se você está tendo diarreia, tem alguma coisa errada. Tá? Então, provavelmente você tem bactérias, né? Eles falaram muito dos firmicutes, né? Que são bactérias muito ruins, assim. Então, às vezes você tem uma predominância de bactérias do mal no seu intestino, ou você tem poucas cepas de bactérias. Então, você precisa ter uma boa semeadura aí de bactérias em um ambiente intestinal mais saudável, né? Então, por quê? Porque a disbiose, ela promove liberação de endotoxinas e ativa vias inflamatórias, tá? Então, como eu falei, a integridade da barreira intestinal é essencial. Como que eu sei se a minha barreira intestinal está íntegra? Eu vou fazer uma colonoscopia, pior que não funciona, né? Para isso, não é para isso que uma colono serve, tá? Então, muitas vezes o diagnóstico disso ou é clínico, né? Através de sinais e sintomas, como esses que eu falei, ou você pode realmente fazer, por exemplo, um teste de microbiota intestinal, que também é uma novidade e tal, e é bem legal. Então, fibras, pré-bióticos e probióticos ajudam na eubiose, ou seja, eubiose significa né, um bom funcionamento aí da sua microbiota intestinal. Lembrando que pré-bióticos, desculpem, prebióticos geralmente são alimentos fontes de fibras, né, que ajudam a alimentar as bactérias que já moram no nosso intestino, e os probióticos são realmente as bactérias que vão ser inoculadas através de cápsulas, de, sei lá, suplementos, kefir, kombucha, né, que vão melhorar. E até agora, segundo o que o professor falou no curso, as cápsulas de cocô, né, já estão em uso, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Então, pega-se as fezes de uma pessoa que tem uma microbiota saudável, né? Fazem um preparo com essas fezes, colocam em uma cápsula e aí você vai povoar, né? Como se fosse um astronauta chegando na Lua numa nave espacial para povoar a Lua. Então, essas bactérias benéficas que foram inoculadas, elas vão ajudar a compor uma microbiota melhor, tá? Compostos funcionais: cúrcuma mais piperina, coenzima Q10, N-acetilcisteína, o resveratrol, que é um potente antioxidante que é da uva, a astaxantina, né, que também é é, meu Deus, um pigmento, né, que é também antioxidante, a quercetina, né, que tem na cebola, tal. Vitamina D, gente, a vitamina D, ela é considerada um hormônio agora, o hormônio D, tá? Então, mas o médico falou que 22 estava ótimo. Gente, pelo amor de Deus, tá? Então, assim, a vitamina D, assim, aceitável é acima de 30, ideal acima de 50 até 70, tá? O zinco, gente, ele é um mineral muito importante, porque ele participa de várias funções do nosso organismo e ele participa também da síntese de insulina, então é um mineral muitíssimo importante. E o magnésio é o meu melhor amigo agora, né? Eu tomo 3 cápsulas de magnésio por dia e vou falar para vocês, gente, assim, simplesmente a combinação de tudo que está nessa tela mudou a minha vida, tá? A única coisa que eu não estou conseguindo fazer ainda com regularidade é tomar o ômega 3, né? Mas as outras coisas eu tenho feito regularmente. Então, assim, quem é meu paciente sabe que eu faço uma orientação de ativos, né? E são bem importantes. E a coisa mais importante que é o estilo de vida. Então, um sono de qualidade. Então, quando você escuta a paciente falar para você que ela fica até 2 horas da manhã assistindo série e levanta às 10 da manhã, gente, assim, é difícil você escutar isso e não falar nada, tá? Eu tô menos boazinha agora, eu tô tentando sinalizar algumas coisas, porque assim, o sono, ele tem que acontecer quando você tá realmente produzindo o hormônio melatonina, tá? Então,
Mas eu tenho insônia. Então, vamos tentar descobrir a causa da insônia, né? Então, de repente, a causa é hormonal, é menopausa, é estresse, é tela, ó, né? De celular, série na televisão. Então, por exemplo, a pessoa quer dormir, só que ela está assistindo, sei lá, CNN falando da guerra entre Irã e não sei... Gente, não vai dormir. Né? Então, você fazer higiene do sono, usar, a Débora vai falar, lavanda, né? Colocar um difusor. Então, assim, mas é que a gente tem preguiça, né, gente? A gente quer o quê? A pílula mágica. Pílula mágica não tem, né? No caso, não tem. Meditação, espiritualidade, natureza. Se vocês olharem a minha mesa aqui, parece um caos, né? Mas hoje, gente, eu venho me impondo ter um momento no dia, né? Então, eu tô levantando bem mais cedo, né? Ó, eu tô até com o meu sino aqui do Tibete, né? O meu sino budista, ó. Olha a frequência que ele dá, gente. É maravilhoso. Eu ganhei da doutora Cristina, né? Que ela é praticante do budismo, ela me deu. Então, assim, sabe, tem que se permitir, gente, né? Tem que se permitir você ter um contato com a sua espiritualidade, isso não tem nada a ver com religião, né? Praticar gratidão, ter contato com a natureza, né? Sentir, eu tenho pensado, né? Quando eu levantava num horário um pouquinho mais tarde, sei lá, 7 horas da manhã, você perde um momento muito especial do dia que é o amanhecer, né? Então, quando eu consigo acordar e ver o amanhecer no inverno, por exemplo, é um espetáculo, né? Então, quando você acorda e se submete imediatamente a uma luz natural, isso desperta, gente, assim, benefícios que são assim incontáveis, né? Esse professor, o Juliano, ele falou muito do papel anti-inflamatório do aumento da massa muscular, gente. Então, ele falou assim: gordura inflama, o músculo cura, né? Foi numa das partes importantes, porque ela aumenta, né, IL-10, né, que é um antioxidante, e reduz os marcadores inflamatórios. Então, se não servir para nada, serve para isso. Então, o ganho de massa muscular, gente, tem um papel metabólico para a gente. Quanto mais músculo e menos gordura, menos a gente vai liberar citocinas inflamatórias que são produzidas no tecido gorduroso. E, lógico, relações afetivas positivas, porque assim, quando você está vivendo num ambiente abusivo, né, que de repente, sabe, aquela empresa que você tem hora para entrar, mas não tem hora para sair, que não te permite nem ter um micro-ondas para você levar uma marmita para cozinhar, é complicado. Falar rapidíssimo sobre inflamação no lipedema, gente. Então, assim, é uma inflamação crônica no tecido adiposo subcutâneo. Então, assim, se você desconfia que você tem lipedema, fique no nosso grupo, porque assim, como eu falei, a gente vai organizar esse material do congresso, a gente vai organizar ele numa aula, vai ter questionário para vocês preencherem, né, para fazer um autodiagnóstico, a gente vai tentar convidar também profissionais de outras áreas, né, de repente uma fisioterapeuta para falar de meia de compressão, enfim, né? Então, mas se você quer saber se de repente você tem lipedema, por exemplo, as suas pernas elas doem, elas ficam inchadas, existe uma desproporção, por exemplo, entre a parte superior do seu corpo, então aquela pessoa que tem o pescoço fino, mas tem o quadril mais largo, coxa, panturrilha e o pé é magro, tem os pés frios, né? Quando você aperta, por exemplo, a parte mais dura da sua coxa, fica branco, ficou branco, tá inflamado, tá? E aí, gente, por que que essas citocinas inflamatórias dificultam o emagrecimento, né? E a resposta aí ao exercício? Porque pensa assim, gente, quando o seu tecido adiposo, né? Então, por exemplo, você tem muita gordura na coxa, tá? Você tem lipedema, você tem muita gordura na coxa, você pegou o dedinho lá, apertou, doeu para apertar, ficou branco, tal. Então, assim, a gordura que fica alocada no tecido adiposo inflamado, ela tem, né, as famosas citocinas inflamatórias. Então, imagina assim, você tem
um componente inflamatório dentro de um reservatório que ele é blindado, né? Porque a gente sabe, tecido adiposo é fiel, ele vai com a gente até o túmulo, né? Então, assim, célula de gordura, a gente não morre, tá? Ela só sai se ela for lipoaspirada. Então, muitas vezes ela fica lá, né? Toda murchinha, esperando a comidinha entrar para ela inchar de novo. Então, você tem muitas vezes um tecido adiposo inflamado. Quando você começa a emagrecer, todo esse lixo metabólico ele volta para o seu sistema, ele volta para o seu sangue. Aí o seu corpo fala: Meu Deus do céu, para com esse lixo, para com lixo, para de emagrecer, pelo amor de Deus. Né? Por quê? O seu corpo ele não quer lixo circulando. Então você tem que desinflamar a gordura para que a resposta ao exercício, né, e o emagrecimento ela seja um pouco mais efetiva. Porque a gente sabe que não é nada fácil você perder gordura quando você tem lipedema, tá? Que é a mesma coisa, dieta anti-inflamatória, controle glicêmico e antioxidantes são essenciais, e uma integração com suplementação, modulação intestinal e estilo de vida. E no caso do lipedema, você também tem ativos injetáveis, meia de compressão, atividade física né, orientada, a dieta do lipedema ela é bem específica, a Débora também tem ativos que ajudam muito, né, através dos óleos essenciais e tal. E aí, os componentes integrativos. Então, a Dé vai falar dos óleos essenciais, shots funcionais, como uma estratégia pré-refeição, por exemplo, colágenos bioativos, que eles podem ter tanto função intestinal, quanto articular, quanto cutânea, e outras coisas também que são complementares. Então, a acupuntura, a ozonioterapia, terapias com ativos injetáveis. É assim, gente, é um mundo de possibilidades, tá? E aí, eu queria indicar para vocês, pessoal, o nosso podcast, o episódio de hoje, terça-feira do Mulheres de Alma, teve uma dentista integrativa, gente. Esse episódio foi surreal. Eu conheci a doutora Carol através da Débora, num evento da Doterra, que foi um evento assim que eu nunca mais vou esquecer, porque realmente, assim, conhecer a doutora Carol, o doutor Vicente e o Quadrelli, né, o Alexandre Quadrelli, todos vão participar do nosso podcast. Foi, né, assim, foi muito além das minhas expectativas. Então, recomendo demais que vocês assistam o episódio de hoje. Eu vou compartilhar com vocês no grupo. Indicação também, pessoal, do canal Super Nutridos. Então, nós participamos já do Super Nutridos. Eu coloquei alguns aqui. Então, esse de gorduras artificiais eu participei, tem o trigo moderno também, a Débora também participou, então não deixem de assistir. E aqui, vocês não sei, acredito que a maioria das pessoas já saibam, né? Mas assim, o SUS ele já tem, né, como prática acolher os profissionais que fazem práticas integrativas. Então, se você olhar nessa é, figura, né? Você vai ver até imposição de mãos, gente. Reiki, yoga, terapias com florais, Xantala, ozônio, musicoterapia, medicina chinesa. Gente, não é possível que num cardápio tão grande como esse a gente não se identifique com nada para ajudar a gente nesse processo. Então a gente precisa correr atrás. Né? Porque assim, é muito mais complexo do que tomar uma cápsula de coenzima Q10 e ômega 3, tá? Então, você ter realmente um contexto de medidas para diminuir a inflamação, né? Lógico, o ideal seria você mudar, né, para, sei lá, para um lugar no interior, que você vai ouvir o barulho dos pássaros. Só que a gente sabe que não é assim, né? Então, se a gente puder realmente usar essas práticas integrativas no nosso podcast, no Mulheres de Alma, a gente tem assim profissionais integrativos praticamente toda semana, né? Então, às vezes, um vai falar de reiki, o outro vai falar de bastão plasmático, o outro vai falar de óleos essenciais, enfim. Então, assim, é um mundo para ser explorado e com certeza isso é a coisa mais gratificante do nosso podcast, porque as primeiras que conhecem somos eu e a Débora, minha irmã, que faz também, que é host do podcast. Então é isso, gente. Para terminar, essa frase que, assim, nesse ponto, né, da minha vida, nunca fez tanto sentido, né? Então, antes de tentar curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer, porque
não é fácil, gente, você descobrir que de repente você é intolerante a glúten e ter que tomar a decisão de tirar para ver se você fica melhor, né? Assim, eu depois que eu assisti esse curso, realmente, né, a gente já se dedica à estratégia low carb há bastante tempo, então a gente já mudou muita coisa, mas ainda tem muita coisa para mudar, né? Então, assim, vamos tentar buscar menos, né, opções externas e buscar mais realmente aquilo que pode tratar a base, porque não adianta a gente querer construir a casa dos três porquinhos, né, a casinha de papel. Tá? A gente tem que construir a casinha de tijolo, então a gente tem que ter como alicerce, né, um corpo dentro da sua melhor versão e dentro das suas possibilidades de idade, né, de trabalho e tudo mais. Mas assim, se tiver alguma coisa que ainda seja possível fazer, não vamos deixar para depois. Porque olha, gente, a tecnologia, né, a inteligência artificial, ela vai trazer tantos avanços. Quem estiver bem, né, para poder se beneficiar dessas novas tecnologias médicas, né, vai estar muito bem, né, vai conseguir. Agora, quem tiver mal e já não tiver mais como se beneficiar de nada, vai se arrepender muito. Então, a gente está numa super janela de oportunidade. Então, deixo aqui meus contatos, sigam o meu canal do YouTube, o nosso podcast Mulheres de Alma, e quem não está ainda no nosso Instagram, entre lá para acompanhar a gente. E é isso, gente. Obrigada. Eu vou deixar a Débora como host agora, para ela seguir a parte dela. Já liberou? Peraí, ainda não, amiga. Me avisa. Prontinho, Débora. Ótimo. Boa noite, Rê. Meu Deus do céu. Anotei tanta coisa aqui. Foi fantástica a sua apresentação. Obrigada, Maravilhosa. Tô amiga. É porque ansiosa esse curso que eu fui no final de semana, eu tô até com o crachá aqui. Falei que eu vou. Ó, meu crachazinho do curso aqui. Nossa, eu falei que eu tô ansiosa para você trazer mais novidades e mais conteúdo Tem desse muita coisa, gente. congresso Muita coisa. maravilhoso. Gente, boa noite, Célia, que está aqui de câmera ligada, boa noite, vocês que também não estão podendo ligar suas câmeras, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês nessa aula, junto, em parceria com a Rê, e vou falar para vocês um pouquinho, a minha parte ficou trazer um pouco de conhecimento em relação à aromaterapia, que como a Rê falou, apresentou ali, né, hoje a aromaterapia é uma das PICs do SUS, né, das práticas integrativas complementares, então a gente realmente pode trazer muito benefício com os óleos essenciais para a nossa saúde e principalmente agora, né, falando nesse tema de hoje, como poderosos antioxidantes, anti-inflamatórios aí do nosso organismo. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela para falar bem rapidamente, que eu tenho uma outra aula já que está começando, então eu vou ser, tentar ser mais rápida aqui com vocês para poder passar todo o conteúdo. Compartilhou, Rei? Tá aparecendo? Sim, sim, tá perfeito, Débora. Vamos lá. Para quem não conhece ainda, não sabe o que é óleo essencial, eu confesso para vocês que até 2 anos e meio eu não tinha esse conhecimento. Para mim, óleo essencial era um cheirinho gostoso no difusor, né? Quando fui apresentada aos óleos essenciais e a doTERRA, uma oportunidade de empreender, de trabalhar com a empresa, eu fui estudar a fundo a aromaterapia e, assim, me apaixonei demais por esse universo da aromaterapia. Então, eu trabalhei muitos anos na área clínica, trabalhei muitos anos no Hospital das Clínicas, tive uma formação, né, eu e Rê, né, a gente estava ali imersos ali no HC, na comunidade do HC ali, e sempre foi minha paixão a nutrição clínica, né? E quando eu fui conhecer os óleos essenciais, eu descobri que os óleos essenciais já faziam parte das PICs do SUS e que já era utilizado dentro do hospital que eu trabalhei, no Hospital das Clínicas, né? Já em centro cirúrgico, em neonatologia e tudo mais. E estudando, né, fui entender, né, que na época já eram mais de 2 anos e meio atrás, mais ou menos, já eram mais de 20 mil publicações científicas comprovando o poder terapêutico dos óleos. Hoje a gente já tem mais de 35 mil publicações. Então, em 2 anos e meio, 15 mil novas publicações científicas Meu comprovando o poder Deus. terapêutico. Então, isso é muito forte mesmo e é comprovado cientificamente.
E o óleo essencial, para quem não sabe, né, são compostos naturais aromáticos voláteis que são extraídos das plantas na região dessa planta onde tem a maior concentração de células de defesa dela, né? Então, é ali que é extraído o óleo essencial. E ele é extremamente concentrado, ele é centenas de vezes mais concentrado que os compostos que a gente tira das plantas, porque é retirado ali da onde está mais concentrado do que os compostos químicos, por exemplo, de um chá, né? Ele é muito mais concentrado. Então, uma única gotinha de óleo essencial equivale a 28 xícaras de chá da planta, para vocês terem a dimensão da concentração que é o óleo essencial. E cada gotinha desse óleo essencial contém centenas de compostos químicos naturais diferentes, que vão agir tanto nas questões físicas como nas questões emocionais. E a gente tem algumas formas de uso dos óleos essenciais, especificamente da doTERRA, e eu vou explicar por quê. Aqui nós temos 3 formas de uso. Outros óleos, só existem 2 formas, que é a forma aromática, quando a gente inala o óleo essencial, através de uma inalação consciente, quando a gente pinga, vou até mostrar para vocês, a gente pinga o óleo essencial na mão, a gente esfrega devagar, porque ele é muito volátil para ele não evaporar, faz uma conchinha e inala profundamente. Essa é a inalação que a gente chama de inalação consciente. Encher o pulmão de ar mesmo, elevar os ombros, assim, bem encher. Não adianta fazer assim, isso não adianta nada, então é inalação profunda. Solta 3 a 5 inalações, esse é o uso aromático, e a outra forma é através de um difusor ultrassônico, né, que a gente coloca, como eu tenho ali, um saindo fumacinha, e ele tem que ser ultrassônico, porque ele vai quebrar as moléculas dos óleos essenciais para a gente conseguir realmente ter o benefício terapêutico, senão vai ser realmente Só o só cheirinho. um cheirinho. Tem uma pessoa para admitir, tem que ser eu, né? Opa, é você. Agora eu tô de host. A outra forma é o uso tópico. O uso tópico, por quê? Porque quando a gente vai usar o óleo essencial no uso tópico, achei que eu tinha um. Tem um aqui, por exemplo. A doTERRA já tem eles preparados para o uso tópico, diluídos em óleo carreador. Por quê? Porque o óleo essencial ele é muito volátil, né? Eu falei, ele esfrega muito rápido, muito forte, porque ele evapora. Então, quando a gente mistura com óleo vegetal, um óleo carreador, a gente potencializa, em primeiro lugar, a gente potencializa a absorção. Então, ao invés de a gente absorver 20, a gente absorve 80% desse óleo essencial pela pele, quando a gente mistura com óleo carreador. E o outro E qual motivo seria o óleo carreador, Dé? pode ser qualquer óleo vegetal, de boa qualidade, claro. Então, óleo Óleo de óleo de coco coco? fracionado, óleo de jojoba, semente de uva, até mesmo um azeite de oliva extra virgem. Eu não gosto do azeite porque ele tem um cheiro, eu Tem gosto de óleo cheiro. neutro, que vai brigar ali com o aroma É. do óleo. Mas pode ser também um óleo na emergência, você precisa diluir um óleo e passar, pode ser até o azeite. Mas aqui da doTERRA ele já vem diluído prontinho, na diluição certa, para a gente passar e fazer o uso tópico nas regiões de maior vascularização, para a gente absorver melhor. E a outra forma é a ingestão. E aqui eu gosto de reforçar que é somente o óleo da doTERRA, no nosso mercado brasileiro, tem a aprovação da Anvisa para ingestão. Porque a gente tem um selo que se chama CPTG, que é o certificado de pureza testado e garantido de que este óleo, quando a gente adquire um óleo da doTERRA, a gente tem um óleo 100% puro e aprovado para ingestão. Não são todos, tá? 90% dos nossos óleos podem ser ingeridos, mas a orientação de quais podem, de que forma pode, né? Porque pode ser ingerido um óleo que a gente vai sair ingerindo tudo que é óleo, né? Sempre com orientação de acordo com a necessidade, o benefício que a gente busca para determinado protocolo que a gente quer alcançar o resultado, né? Então, sempre com a orientação de um consultor de bem-estar, de um aromaterapeuta, para fazer essa ingestão. E como que eles vão agir, os óleos essenciais, né? Quando a gente inala, quando a gente faz essa inalação consciente ou através do difusor, o óleo essencial vai atingir os neuroreceptores olfativos ali nas cavidades nasais, vai cair na corrente sanguínea e nas células do corpo em aproximadamente 20 minutos. Isso para a gente falar do benefício físico, né? Quando a gente fala do benefício emocional, olha, quando a gente inala, ele vai cair ali no sistema límbico, que é onde a gente armazena as nossas emoções mais profundas, e já vai ter em 20 segundos uma ação na questão emocional. Então, você está ansioso, agitado, você inalou, por exemplo, um balance, que é o nosso óleo porta de entrada aí para questões emocionais, você já vai sentir que você já vai desacelerando, que vai se tranquilizando, começa a ficar mais calmo, mais tranquilo, que é o efeito que já acionou ali no seu sistema límbico. Aqui, só para ilustrar, né, um dos estudos científicos falando do lavanda, como ela recitou a questão do sono, eu trouxe esse até para ilustrar, né?
O sono, um dos nossos grandes pilares para a saúde, e o óleo de lavanda, ele não só ajuda na questão do sono, como ele é um ansiolítico poderoso comparado a medicações tarja preta como o Selexam. Ele tem, inclusive, um poder, tem um resultado mostrado pela ressonância magnética, para esses exames de ressonância, que ele ativa maiores neurotransmissores com o uso do óleo essencial do que com a própria medicação. Então, ele tem um efeito muito parecido com a medicação, mas sem os efeitos colaterais, tá? Aqui, falei que eu ia acelerar, gente. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de óleos antioxidantes, anti-inflamatórios. Então, a gente tem o lemon. O lemon ele é rico em limoneno, que é uma das substâncias químicas naturais desse óleo essencial, e ele tem como benefício desintoxicação, ele faz um suporte ao fígado, ele faz uma limpeza celular, ele ajuda na retenção de líquido. Então, nós mulheres, né, pré-menstruação, que a gente fica mais inchada, então ele ajuda nesse desinchaço também. A gente tem o laranja selvagem, que é o Wild Orange. Ele tem também altos níveis do limoneno, então ele também é anti-inflamatório, antioxidante. Ele eleva o nosso humor, ele tem esse poder, a gente é um dos óleos que a gente chama de óleo da alegria, né? Ele melhora, estimula e fortalece o nosso sistema imunológico. A gente tem o alecrim, que é o rosemary, algumas pessoas conhecem como rosemary, ele é rico em carnazol, ele também protege o cérebro, ele melhora a memória, então ele é maravilhoso, até nesse, né, para nós mulheres, né, no momento de climatério, menopausa, que a gente já sente, né, que a memória Aqueles tá, lapsos de aqueles memória. lapsos que a memória já tá falhando, que a gente tem aqueles lapsos das palavras que somem, né? Ele ajuda nesse processo, ele combate o estresse oxidativo também. O frankincense, ele, que é também conhecido por olíbano, incenso por algumas pessoas, é o óleo sagrado, é o óleo que Jesus Cristo ganhou de um dos reis magos quando ele nasceu, é um óleo que tem dezenas de citações, inclusive na Bíblia. Ele é rico em sesquiterpenos e ele tem um benefício para a nossa saúde celular. Ele é um regenerador celular potente, anti-inflamatório também. Ele ajuda, inclusive, na prevenção de problemas, de questões neurocognitivas. Então, ele é um óleo que eu falo, é um dos meus óleos preferidos. Falo que copaíba e o próximo, que é o frankincense e o copaíba, que é o próximo, é a minha duplinha que eu falo. Se fosse para uma ilha, né? A gente brinca às vezes, se você for entre a gente, né, que trabalha com óleo essencial, se você for para uma ilha deserta, qual óleo você leva? Eu fico em dúvida se eu levo copaíba ou frankincense. Se você puder levar dois, eu levo frankincense e copaíba. O copaíba, ele é riquíssimo em cariofilenos. E ele é anti-inflamatório, ele é analgésico. É um óleo que me trouxe muitos benefícios, várias questões minhas. É, eu tive, inclusive, o ano passado, não, em 2023, gente, já tá em 2025, né? Em 2023 eu tive, no mesmo ano, duas fraturas no pé, uma no dedão e uma no peito do pé. E eu tratei essas duas fraturas com copaíba, sem eu tomar nada de anti-inflamatório, porque ele tem uma ação anti-inflamatória fantástica, fantástica mesmo. E aí, obviamente, a gente consumir copaíba, eu consumo copaíba 2 anos e meio todos os dias, minha imunidade é outra, e realmente ele ajuda no processo de desinflamar o nosso corpo, né? O DDR Prime, ele é um blend de vários óleos essenciais, ele também ajuda na renovação celular e como antioxidante também, e o Endocrine, que também é um blend, também de vários óleos que ajuda na limpeza do organismo, proteção das nossas células, ele é um regenerador celular também, ele também tem frankincense, não está marcado aqui, mas ele também tem frankincense na composição, então, são alguns dos óleos que eu indico aí como antioxidantes. A gente tem cúrcuma também, que é o nosso turmeric, que também é uma outra opção. A gente tem vários, né? Eu trouxe alguns que são os mais importantes nesse processo anti-inflamatório aí pelos compostos químicos que eles têm, né? Pelos fitoativos que tem nesses óleos essenciais. E aqui, só para complementar, que é uma, refalando, deu um en passant aí do lipedema, a gente vai trazer uma aula mais a fundo disso. A gente também temos protocolo para o lipedema com os óleos essenciais, com uso tópico de cipreste, é o cypress, é o nosso cipreste, o lemongrass, que é o capim-limão. A gente pode fazer o uso tópico deles numa diluição 10%, que isso, né, eu explico o que que é, mas basicamente são 20 gotas de óleo para cada 10 ml
de óleo carreador, né, e que a gente faz o uso tópico após o banho e ajuda demais. E a mulher que já entrou na menopausa, a gente consegue potencializar essa ação usando o gerânio, que é um óleo que também, além de ter esse papel, como suporte para o lipedema, ele é um maravilhoso regulador hormonal para nós mulheres que estamos entre climatério e menopausa, ele ajuda demais. E esses 3 óleos podem ser usados na drenagem linfática Nossa, também. isso eu achei fantástico. Não, é maravilhoso. A gente pode usar, né, na nossa rotina de skincare em casa, né, de rotina Autocuidado, de né? autocuidado, né, de skincare, do autocuidado em casa. E na massagem, quem faz massagem com massagista, na drenagem linfática, levar o seu óleo e usar no processo aí da drenagem linfática. A ingestão do turmeric, que eu citei lá, que era uma outra opção também como antioxidante, que é esse óleo aqui, que a gente tem já em pastilha, mas pode usar em gotas também na água. 2 vezes ao dia após refeições e o Copaíba ingestão diária sublingual antes de dormir. Esse é o protocolo de ingestão que a gente dá para dar suporte para o lipedema e inalatório no difusor ou na inalação, consciente, né, ou no difusor pessoal, que são colarzinhos que a gente coloca de Ah, é muito bergamota. legal. Não sei se vocês já viram, mas primeiro que eles são lindos e segundo que é muito legal o inalador. É, porque você fica aqui, né, às vezes você acostuma com o cheiro, você acha que não tá ali, mas ele tá agindo diretamente, você tá inalando o tempo todo aquilo e agindo no seu sistema límbico e em todas as células aí do teu corpo, com benefício terapêutico do óleo. Então tem o bergamota, que é um cítrico, que eu amo pessoalmente o bergamota, eu acho que dos cítricos é o que eu mais gosto, a gente chama até ele de óleo bipolar, carinhosamente nosso óleo bipolar, que ao mesmo tempo ele acalma e ao mesmo tempo ele dá energia, então é um óleo para dormir, ele é ótimo também para dormir. E o gerânio, né, que entra aí também nas questões hormonais e que a gente pode usar também inalando, tanto no difusor como em qualquer forma de benefício aromático. Esse é o protocolo de lipedema. A gente tem algumas Fantástico, coisas Dé. que a gente pode acrescentar, mas esse já traz muito, muito resultado. Agora eu vou falar um pouquinho de 2 suplementos bem que a gente tem na Doterra e que estão linkados com o que a gente está falando hoje aqui. Um deles é o Life Shot, o nosso último lançamento na linha de suplementação. Ele é um antioxidante poderoso, é aquela história, né, que a gente faz aquele shotzinho matinal, né, com cúrcuma, com limão, que dá um trabalho, às vezes dá preguiça, né? Ele é um antioxidante, ele é um shotzinho matinal pronto, é um antioxidante delicioso, super saboroso, com super frutas. Ele é embalagem Tetra Pak, é séptico, ele tem uma poderosa combinação de superfrutas, de frutas vermelhas e outras frutas também, com adição de óleos essenciais, isso é o grande diferencial também desse suplemento nosso no mercado. E ele tem esses 3 óleos essenciais. Tem o frankincense, que é regulador, é um regulador celular, né, um regenerador celular. Ele vai dar esse suporte na nossa saúde celular. Tem o tangerina, que ele dá um suporte para o sistema imunológico, ele ajuda na digestão, então cuidando aí da nossa microbiota intestinal, como a Rita falou tanto, da importância da gente cuidar do nosso intestino, ele ajuda nesse processo, melhora o nosso metabolismo, e a gente tem, por último aqui, o nosso ginger, que é o gengibre, que ele acelera o metabolismo, e ele também dá um suporte maravilhoso para o sistema digestivo. Então, são os 3 óleos que ele tem nessa composição do nosso shot, do nosso life shot. E essas são as superfrutas que a gente tem. Então, a gente tem cranberry, a gente tem romã, a gente tem jabuticaba, a gente tem ameixa, cereja, açaí, tem cúrcuma na composição dele. Tem a curcumina aqui presente no nosso Life Shot, tem o psyllium, que é essa fibra aí super poderosa solúvel, que também vai ajudar a potencializar a questão da saúde intestinal. Tem a astaxantina, que a Rê também citou ali na apresentação dela, a gente Falei, tem a olha, meu Deus, se a gente tivesse combinado, não ia sair tão certo, hein, Dé? exatamente, tem astaxantina no nosso Life Shot e tem graviola também no nosso Life Shot. Então, essas são as superfrutas. Então, ele tem um efeito energizante, suporte para a saúde cognitiva, é antioxidante, anti-age, anti-estresse, suporte digestivo, low carb, ele é low carb, ele não tem nada de açúcar na composição, 100% ingredientes naturais, nada geneticamente modificado, baixo sódio, zero colesterol e gluten free.
Então, é um suplemento Fantástico. maravilhoso. E agora o outro, e é esse aqui, né, que gente, eu falo que eu tô viciada. A indicação é tomar um shotzinho de manhã, aquele shotzinho, 66 ml, mas eu nunca consigo ficar no shot, porque ele é tão Tá, ó, a Débora poderoso, tá assim, ó. eu já tenho vontade de tomar um copão, né? Porque ele é super gostoso mesmo. E o próximo é o Ah, eu vou pegar meu colágeno lá também para mostrar. Obrigada, seu colágeno. Esse foi também um lançamento recente, mais ou menos 8 meses, que está no nosso mercado, que é o nosso Beauty Power, é um colágeno, também com uma fórmula extremamente limpa. A gente não tem açúcares nenhum, e nem os açúcares disfarçados, como vários colágenos no mercado têm, né? Que tem ali maltodestrina e outros açúcares disfarçados. Aqui a gente não tem nada disso, é uma fórmula limpa. Vou falar um pouquinho. Eu ia dar até um passo aqui sobre colágeno, mas falar bem rapidinho, porque a apresentação é longa e eu não quero me estender, porque daqui a pouco todo mundo já está com fome para jantar, né? Dar uma É. descansada. Mas depois eu posso compartilhar para vocês terem esse material com vocês. Porque tem muita gente que fica naquela história, né? Ainda hoje a gente escuta, mas adianta suplementar colágeno? Colágeno realmente funciona? Eu falo, gente, que eu estudo há muitos anos colágeno, porque eu trabalhei numa outra empresa de suplementação e a gente tinha o melhor colágeno no mercado na época, né? Com muito resultado. E eu estudo muito colágeno há todos esses anos. E sim, eu e a Rê estudamos juntas, né? Fizemos uma formação ortodoxa, né? E na época, e por muitos anos ainda, né, as professoras falavam que não tem necessidade. Aliás, não tinha necessidade de suplementar colágeno nem mais nada, né, Rê? A gente Não, isso que eu ia aprendeu falar. Suplementação para quê, né? Come pra aí. quê? Se você se alimenta bem, né, não tem necessidade. Hoje a gente sabe que sim, que hoje a gente, por mais balanceada e equilibrada e que seja a sua alimentação, a gente precisa suplementar. Não, naquela época talvez a gente não precisava mesmo, né? 20 anos É, aí. eu não queria entregar a nossa idade, mas tudo bem. É, Fazer 30, na verdade, de forma. é. Mas hoje em dia não tem como fugir, hoje a gente precisa suplementar. E eu participei de um summit, eu e você, né, participamos recentemente de um summit de nutrição. Eu não lembro se você assistiu essa aula, mas um médico apresentou uma aula sobre colágeno. E ele perguntou, né, a plateia era só de nutricionista, gente. Ele ainda perguntou quem aqui ainda não suplementa colágeno. Algumas ainda levantaram que não. Ele falou, então, se você não suplementa, comece hoje. Então a gente sabe que a gente precisa sim, a nossa alimentação não supre nem de longe as necessidades do nosso corpo de colágeno. Colágeno é a proteína mais presente no nosso corpo, 35% do nosso corpo tem colágeno e 70% da nossa pele é colágeno. É uma proteína de origem animal que tem a função de fazer a nossa integridade estrutural dos tecidos, né? E a gente precisa realmente prestar atenção nessa suplementação. É uma proteína formada por aminoácidos, e existem dois tipos mais conhecidos, que é o tipo 1, mais para pele, o tipo 2 mais em ossos, articulações e tendões, e na verdade 3, né? E mais conhecidos. E o peptídeo de colágeno verisol, que é o colágeno mais específico para rejuvenescimento, que é o colágeno que a gente tem no nosso Beauty Power. E o que influencia, né, na questão do, do nosso aporte aí, do nosso colágeno? O nosso colágeno, ele é produzido naturalmente, nosso corpo produz colágeno, né? Até os 25, ele produz o suficiente para nossa necessidade. Depois dos 25 anos de idade, isso, né? Eu falo, gente, eu demorei muito para começar a suplementar. 25 anos, a gente ainda estudava que não precisava de nada disso, né? Então, É. a gente sabe que a partir dos 25 anos, hoje a gente sabe, né, que a partir dos 25 anos a gente perde 1% de colágeno ao ano. E que nós, mulheres, quando atingimos a menopausa, isso duplica, né? A gente começa a perder 2% ao ano. Nós, mulheres, pós-menopausa, e os homens também, após os 50 anos, também acelera essa perda de colágeno. E outras coisas que aceleram esse processo é a gente viver em cidades grandes, com uma qualidade do ar, né? Com má alimentação, com excesso, né? Como a Rê falou, né? De todos aqueles ultraprocessados, todo aquele, né? As questões alimentares, sem exercício físico, sem atividade física, aquela pessoa que vive naquela rotina, naquela corrida dos ratos de trabalho, que não tem tempo de encaixar na sua rotina uma atividade física, tudo isso intensifica a nossa queda de produção de colágeno. E a gente precisa então suplementar. Em relação à recomendação diária de Verisol, que é o colágeno que a gente tem no nosso Beauty Power,
segundo a literatura, é de 2,5 gramas por dia, tá? E quais são os efeitos, né, dessa perda desse colágeno? A gente vai começar a ter flacidez e perda da elasticidade da pele, as rugas, linhas de expressão tão indesejadas que começam a aparecer, a desidratação da pele, começa a perder cabelo, o cabelo começa a ficar mais fino, mais fraco, a unha quebradiça, diminuição da densidade óssea, isso, né, na nossa longevidade vai ser um prejuízo muito grande pra gente, né? Porque eu falo, a gente eu quero viver muito, gente. Nossa longevidade, a gente sabe que a expectativa de vida vem aumentando muito, né? E eu quero viver demais, eu quero viver 100 anos, mas eu quero viver com qualidade de vida, né? Saudável, com autonomia, né? Sem depender de Viajando, ninguém, carregando sacola do supermercado. carregando sacola, viajando, passeando, carregando o neto no colo, bisneto no colo, né? E para isso tudo a gente tem que ter um olhar para tudo isso que a gente está conversando, né? Então, dores nas articulações, né? E tudo isso. E qual que são os benefícios, né? Proteção da ingestão, né? Da suplementação. Tem gente que fala, não, mas se a gente comer, né, na alimentação supre, a gente não supre nem de longe. Para suprir, a gente precisaria né, comer uma panela de pé de Só pé de galinha, galinha, isso que eu ia falar. Pega o pé de pé de galinha, lá pega galinha, tutano. Gente, dá para fazer? Dá. Tem muita receita por aí de tomar caldo de litros ossos. Só de que dá um caldo de puta ossos. trabalho, né, Dé? Exato, mas teria também ingerir, né, muito caldo de ossos. Imagina fazer caldo de ossos em casa, E o trabalho cheiro que demais. fica? Não, não dá. Então, assim, o suplemento é praticidade, né? É gostoso de tomar e tudo mais. Então, melhoria no tratamento de osteoporose, prevenção de envelhecimento cutâneo, ação anti-hipertensiva, ele também tem esse benefício, proteção contra a úlcera gástrica, são alguns benefícios do colágeno. E outra coisa, sem querer te interromper, Dé, mas eu acho importante falar que, por exemplo, o colágeno, ele é uma proteína que ela não é inflamatória, né? Para muita gente, por exemplo, um whey protein, que é da proteína do leite de vaca, assim, inflama mais a pessoa. E muitas vezes o whey, por exemplo, de ervilha arroz, que é o vegano, os pacientes não gostam, né? É, Então, um colágeno como esse, ele pode te ajudar no cumprimento da sua meta proteica, além de todos os benefícios que a Débora falou, e ele ainda não é uma coisa inflamatória. Né? Então, eu exatamente. acho que é muito válido, porque nem sempre a pessoa vai ter condições de pagar, sei lá, R$ 1.600, que é quanto custa um teste de sensibilidade alimentar para ver se ela tem problema com a caseína, por exemplo, né? Então, de repente, você optando por um colágeno assim, você já está eliminando um fator de inflamação que muitas vezes, assim, é caro, a gente sabe que é caro. É diferente, por exemplo, um teste de lactose ou de glúten para doença celíaca, o convênio faz. Agora, sensibilidade ao glúten não celíaca e problema com a caseína, que é a proteína do leite de vaca, não faz, né? Então, eu acho que o colágeno ele é uma escolha mais assim, que você erra bem menos, você não erra, né? Exato. E além do colágeno que tem na composição, tem os outros ingredientes dele que tem ação Exato, que a gente falou de anti-inflamatória, né? vários aqui. Ele tem zinco, ó, ele tem selênio, ele tem biotina para unha, ele tem magnésio. Quer dizer, não é só o colágeno, né? Ele tem outros ativos que são fundamentais aí para você é, ter um processo de antioxidação, né? Exatamente. E aí, a diferença que a gente já falou um pouquinho, acho que agora parece que travou aqui. Não. Uma outra diferença, né, do colágeno in natura é, até a gente falou, funciona, né, a gente vai comer uma panela de pé de galinha, aí quem sabe, né? Por quê? Porque o peso molecular do colágeno in natura do alimento, ele é muito grande, o nosso corpo não consegue absorver. E o colágeno hidrolisado, por exemplo, ó, o peso molecular no alimento in natura, ele tem em torno de 300 a 400 mil Daltons. No colágeno hidrolisado, ele tem de 2.000 a 5.000 Daltons, máximo 25.000 Daltons, né? Que através da hidrólise, né, desse processo industrial, consegue quebrar a molécula da proteína em pedaços bem pequenininhos que o nosso organismo consegue absorver, que são os peptídeos, né? Então, quanto menor o pedaço, esse pedacinho, maior a absorção e mais caro também é o colágeno. Então, a gente também precisa prestar atenção com o colágeno que a gente compra no mercado aí, né? Porque tem colágenos e colágenos. Às vezes fala, mas eu comprei um colágeno que é mais barato. É Ah, é baratinho. baratinho, né? Colágeno a granel, gente, não funciona.
Então, você comprar os colágenos em cápsula também, dependendo do tipo, tem o colágeno não tem absorção. Não, Se e o colágeno em cápsula é uma quantidade muito pequena, né? Às vezes o paciente fala assim, ah, mas não pode ser em cápsula. Pode, só que é uma quantidade irrisória, né? Aqui você tem Exato. uma quantidade maior. A cápsula cabe o quê? 500 miligramas? Não tem É. como. Não tem como, né, não tem comparação, né, o benefício que você vai ter. E outra coisa, a legislação não obriga que os fabricantes coloquem o tamanho desses Daltons, dessa molécula. Então, às vezes, você está comprando um colágeno que, né, que é baratinho, e eu falo que você só está fazendo um xixi mais caro, porque você não vai absorver nada daquilo, né? Então, a gente É, eu tem que acho ter. que é uma coisa só para aliviar a consciência, né? Eu acho que É, uma das coisas que eu tenho trabalhado muito comigo, assim, é sair desse modo instagramável, entendeu? Ai, tipo, vamos tomar um colágeno. Ah, não, mas eu tô tomando colágeno. Mas que tipo de colágeno você tá tomando? Você só tá gastando dinheiro, como a Débora falou, você tá fazendo um xixi gourmet, entendeu? Porque assim, não. é, exatamente. E aí, falando aqui do Verisol, né? Ele é só reforçando, ele é um colágeno específico para pele. Ele é desenvolvido e patenteado por uma empresa alemã que é a Gelita, tá? Que é a maior produtora de colágeno do mundo. São peptídeos bioativos que estimulam a pele a produzir o seu próprio colágeno. Faz então uma reposição para a pele, 2,5 gramas de colágeno, que é a orientação e indicação de dosagem. Mais do que 2,5, tem estudos que não comprovam que não tem necessidade de ingerir mais do que isso, então 2,5 gramas é suficiente. E ele é um hidrolisado com altíssima absorção. E aí, os benefícios melhoram na saúde da pele, redução de ruga, aumento de elasticidade. Tem estudos que comprovam, a Anvisa, inclusive, aprova que os fabricantes que utilizam o Verisol coloquem nas embalagens que realmente existem resultados, tá? Comprovados. Então, hidratação da pele, fortalecimento de unhas e de cabelo. É, aqui alguns estudos que comprovam a redução de 32% de profundidade de rugas, 23% de volume de ruga, aumento da elasticidade de pele, redução da ondulação da pele, ou seja, ajuda na celulite, muito na Celulite. celulite, aumento de espessura do cabelo, fortalecimento de unhas, e não só fortalecimento, mas crescimento também, tanto de unha como cabelo. Ah, aqui uma dúvida, porque as pessoas têm muita dúvida, que horas tomar o colágeno. O colágeno, o melhor horário para a gente suplementar colágeno é à noite, antes de dormir, tá? Depois do jantar, sempre longe das principais refeições, para não competir ali com a proteína, absorção com a proteína que a gente está ingerindo ali na refeição. É o melhor horário antes de dormir, porque os hormônios que a gente libera durante o sono potencializam a absorção do colágeno. Segunda opção seria de manhã em jejum, tá? Para quem não gosta de tomar líquido à noite, É, por causa de faz muito levantar muito, xixi e né? tal, levantar para fazer xixi, pode também diluir num volume menor de água, não tem problema. O importante é que É dilua verdade. direito, mas pode fazer numa diluição menor, fazer ele um pouquinho mais concentrado e tomar um volume menor de líquido. E sempre em temperatura ambiente ou frio, tá? Nunca, não esquentar, porque a gente degrada as moléculas da proteína e vai perder o benefício. E sempre bem dissolvido, tá? Ele tem que estar totalmente dissolvido. Tem contraindicação? Gente, não tem contraindicação. Na verdade, grávidas e lactantes, assim, a gente sempre orienta a conversar com o seu médico e tal. Mas não tem. Todos eles liberam, não tem contraindicação. Ah, diabético pode tomar? Pode. Inclusive, na composição tem nutrientes que vão ajudar na questão para os diabéticos. Pressão alta? Pode? Pode. A única contraindicação é quando a pessoa tem um problema renal grave, que tem que fazer um controle muito minucioso da ingestão proteica. Fora isso, gente, não tem contraindicação, tá? Só indicações. E aqui, quais são os principais benefícios do nosso Beauty Power? Então, ele tem as 2,5 gramas recomendadas do Verisol. Ele é fonte de coenzima Q10 e ácido hialurônico. Então, ele, apesar de não ser um colágeno específico para articulações, a gente tem o ácido hialurônico que vai ajudar ali nas articulações. Então, eles se complementam aí para esse benefício também. Fonte de vitaminas e minerais, manutenção de cabelo, pele e unhas. Tem 30 doses por porção, por embalagem, então dá para 30 dias, não contém glúten nem lactose e nenhum tipo de açúcar.
Então tem a coenzima, depois eu passo o material para vocês entenderem um pouco mais dos benefícios de cada ingrediente ali, mas a gente tem a coenzima Q10, né, que hoje é tão estudada, a gente sabe a importância tão grande da gente suplementar hoje a coenzima Q10. A coenzima, ela é essencial para a produção de ATP dentro da nossa mitocôndria, energia celular, então a gente hoje se indica muito suplementar coenzima Q10, né? Ele, além de ser uma poderosa antioxidante aí, saúde cardiovascular, função cognitiva, tem estudos mostrando que ajuda a diminuir doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, Alzheimer e Parkinson, quando a gente suplementa com enzima Q10. Melhora a performance na atividade física, até porque está relacionada à questão da fonte de energia na nossa célula. Saúde de pele. A gente tem a polidestrose, então, em vez de ter a maltodestrina, aqui a gente tem a polidestrose, que é uma fibra que vai ajudar na nossa saúde intestinal. Então, Pessoal. aumentando a saciedade, né? Quem está no processo de emagrecimento também vai ajudar, porque ela vai ajudar a aumentar a saciedade, vai regular o trânsito intestinal. Então, eu tenho muito feedback de paciente, de cliente que toma o colágeno e melhorou a saúde intestinal, porque por conta E é realmente uma fibra pré-biótica, né, Dé? Melhora as pré-biótica. bactérias do seu intestino também, né? Exatamente, então ajuda ali na nossa saúde intestinal, na nossa microbiota. Baixo impacto calórico e controle glicêmico no sangue também. Ácido hialurônico, então, como eu falei, também vai ajudar na questão das articulações, mas ele ajuda muito na pele, a hidratação, né? O ácido hialurônico, ele ajuda a manter a hidratação da nossa pele, redução de linhas de expressão e rugas, cicatrização de feridas, saúde de articulações. A biotina, né, também conhecida como a vitamina B7, também está no nosso colágeno. Saúde de cabelo, saúde de pele, saúde de unha, metabolismo, de macronutrientes, regulação de açúcar no sangue. Vitamina C, que também Ela ajuda a estimula, né, a carrear, produção de colágeno. ajuda a carregar o colágeno e a aumentar a nossa própria produção, a produção do nosso organismo do colágeno. Poderosíssimo antioxidante, suporte imunológico, a melhor absorção de ferro e saúde de pele também. E a gente tem na composição os três minerais importantíssimos, dois que a Rê citou, inclusive, que é o magnésio e o zinco. E eles são quelatos, tá? Isso é outra coisa. Existem vários multivitamínicos no mercado que os minerais não são quelatos a gente não consegue absorver direito aqueles minerais. Aqui são quelatos que é a forma de melhor absorção pelo nosso organismo. Então a gente tem o magnésio, a gente tem o zinco e a gente tem o selênio. E a gente tem também um outro diferencial, óleo essencial no nosso colágeno. Também é o único colágeno que tem um óleo essencial na composição. E aqui a gente tem o Wild Orange, que eu também citei ali como um poderoso antioxidante, ele está aqui no nosso colágeno. Então, ele é antioxidante, ele também cuida da saúde emocional, ele também ajuda na questão intestinal. Quem tem intestino muito lento, ele ajuda nesse processo. Dentre vários outros benefícios, ele está na nossa composição. Aqui só para ilustrar algumas Nossa, fotinhas do esses antes antes e e depois, eles depois. são surreais. Aqui é a Cleire, é uma amiga minha que ela não acreditava em suplementação de óleo essencial. Na outra empresa que eu trabalhei, que tinha colágeno, ela comprou o colágeno e ela nunca usou, porque ela não acreditava. E aqui ela começou a usar o Beauty Power e olha o resultado que ela teve em 2 meses. Agora ela já Meu está com Deus. 7 meses de suplementação. A pele dela está ainda mais bonita do que está aqui. Mas eu trouxe essa foto para mostrar como o resultado é muito rápido. Então, dois Não, olha meses a de redução de suplementação. linhas, né, ao redor dos olhos, né? É muito significativa. Aqui o bigode chinês Bigode também. chinês. E ela teve melhor manchas de pele, a pele dela melhorou muito as manchas de pele dela. A textura mesmo da pele, ela teve uma melhora absurda. Eu falo que ela é a minha melhor referência aí de resultado, porque a pele É, dela você ficou vê que assim, parecia sensacional. até que ela tinha um melasma, assim, né? Não sei. Ela tinha mancha e melhorou mancha. Ele também melhora Melhorou, mancha tá de bem pele. mais clara a pele dela, né? Melhorou bastante as manchas e, e ele tem realmente esse resultado bem, eu falo, expressivo e rápido. Parece até que ela fez um procedimento estético, né? Com Porque é um resultado certeza. bem expressivo mesmo. Para celulite, muito resultado para Nossa, celulite. Olha essa pele mais madura de uma senhora também, a diferença de pele, 2 meses de suplementação. nossa.
aqui tá invertido, né? O depois tá na frente aqui. Meio antes e o depois dela. Aqui, Meu Deus, parece que ela rejuvenesceu uns 10 anos. aqui 30 dias de suplementação. 30 Tá dias. doido. Eu até nós como Nutri, né? A gente sempre fala, não, todo suplemento pelo menos 2, 3 meses pra você sentir o resultado e tal. Ele tá surpreendendo com Dé, resultados fecha o antes microfone da Ellen, amiga, que tá aberto. Hum, peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Cadê ela? Canto superior direito. Não. Pronto. Fechei. Mas olha a diferença Ah, de aqui, né, no bigode chinês. Nossa, tipo, ficou bem mais liso. Tipo assim, ficou. ela perdeu a expressão de cansaço, né? Exatamente. Dá um olhar, né? Até o olhar mais leve, menos Nossa, meu pesado. Deus. Esses eu não Olha tinha a visto, pele não. da Nossa! Josi. Olha a diferença na pele da Josi, absurda. E era só para ilustrar aqui para vocês. Finalizando, agradecer a presença de vocês, agradecer a Rê mais uma vez Ai, por foi demais, Dé, a aula. E parceria. lembrar o pessoal, né, Dé, que na sexta-feira a gente vai estar lá na loja, nas Três Irmãs, a Débora vai estar lá, vai ter degustação, né, provar os óleos, tal. A gente vai ter a parte da Avita, né, de comidas proteicas, né? A Avita tem muitos lançamentos, né? Quem é meu paciente, é o paciente da Débora, sabe que a gente indica muito. Então, a Bárbara, que é a gerente, ela vai estar lá com a gente. Então, assim, a gente colocou no grupo, né, no nosso grupo Nutri, a Débora fez a gentileza de colocar uma listinha para as pessoas complementarem, porque se a gente vê que não tem um quórum suficiente, eu vou abrir no Instagram, tá? Porque, enfim, a Bárbara vem super longe, ela mora lá na Sim. Vila Leopoldina, então, assim, ela vai vir até aqui para fazer a demonstração. A Débora também vem dos Jardins. Então, assim, a gente tem que ter quórum aí para poder, né, passar uma tarde gostosa aí. Ah, vai ser muito gostoso, porque, né, vou ter as degustações, eu posso fazer com vocês um momento de bem-estar com os olhos, vai ser uma Com tarde bem certeza, gostosa. super queremos, E né? a gente se reencontrar pessoalmente, né? Eu acho É. que vai ser uma oportunidade da gente estar junto e vai ser muito gostoso. E Então, outra coisa, né, Dé, a gente está organizando um dia para fazer né, um curso de receitas com os óleos essenciais lá no Espaço da Do Terra, espaço da que é lá no Terra, Shopping Vila Lobos. Gente, espaço maravilhoso, né, com uma cozinha super profissional, cozinha demonstração, né? Então a gente vai se organizar para no segundo semestre oferecer essa atividade para vocês aí, que vai ser bem legal. é isso. Mais uma vez, Então tá, gratidão a todos que estiveram aqui com a gente. A aula tá tá gravada, aí. né? E depois Ah, sim, sim. Depois a compartilha gente para vai quem não disponibilizar conseguiu a aula, né? assistir. E, enfim, se vocês depois quiserem mais informações, vocês entram em contato, né, com a Débora no privado ou comigo também, né? A gente tem os livros de receitas, o nosso curso DR Low Carb, que, né, está por um preço surreal, né? Um curso que era 497, a gente está vendendo por R$ 35,90, né? Então, quem de repente não tem esse curso ainda, né? Como eu convidei algumas pessoas através de um grupo de lipedema que eu faço parte, talvez tem pessoas que ainda não seguem os nossos conteúdos. Então, conheçam. No meu canal do YouTube tem uma aula, né, inicial. Então, se você não conhece nada do nosso curso, manda uma mensagem para mim no privado. Do consultório, que eu mando essa aula inaugural que eu e a Débora montamos para as pessoas terem uma ideia do que esperar no curso, né? Mas Sim, assim, é um curso bem completo, são 6 horas de gravação e dão direito de vocês participarem aí dessas aulas ao vivo também. é isso, meninas. Boa noite a todos. Tchau, Nos gente. vemos Até na mais. sexta-feira. Bom descanso para vocês. Até, tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.